sobre toda essa emoção, essa preocupação em ir ao encontro do outro, e entender, por exemplo, uma realidade de um povo que vive na Amazônia, para mim, leigo, absolutamente leigo, traz o seguinte: a fotografia é uma arte, sim. O fotógrafo é realmente um artista, sim. E essa fotografia tem dizeres, ela tem um discurso próprio que vai encantar cada um de uma maneira completamente diferente. Eu fiz uma experiência uma vez, eu peguei um livro e mostrei para umas crianças de 6, 7 anos, uma coisa absolutamente corriqueira. Mas, naquela experiência, eu experimentei aquilo que aquela foto dizia para aquelas crianças. E isso me encantou, e, a partir daí, eu aprendi a olhar as fotos como alguma coisa muito além do que uma informação momentânea de alguma coisa, mas sim como um ato filosófico, verdadeiramente filosófico, onde a instantaneidade da fotografia ela é quebrada pela sua realidade ontológica forte. Obrigado. Obrigado pelo depoimento. Mais alguma pergunta? É que vocês falam muito bem. Aposto que você tem pergunta aí, Júlio. Não mais perguntas? Dou-lhe uma. Não sei se é bem uma pergunta, mas em algum momento você falou, fez menção a uma tendência do mercadológico, né? E você colocou como se isso aparecesse claramente em oposição ao que seria um trabalho, entre aspas, que tivesse uma poética, uma narrativa, um discurso, etc, etc. Eu gostaria de ver se a gente pode, talvez também, tirar um pouco isso do clichê, né? Não exatamente porque, além de tudo, tem agora a gente que vai lá e compra foto. Não. Mas é que eu acho que esse é um espaço que a fotografia está ganhando, ou seja, o fato de que, na medida em que a arte contemporânea, a fotografia, se torna mais palatável, se torna mais acessível do ponto de vista da informação, como o que estamos fazendo aqui, né? Do ponto de vista da formação, como o que estamos fazendo aqui, a possibilidade dessa narrativa, dessa poesia, chegar no olho de quem quer comprar uma foto, de quem quer ter uma coleção fotográfica, etc., ou que quer adquirir, né? Eu acho que começa a derrubar um pouco os... não sei se são clichês, mas, de fato, né, questões que todos sabemos a que nos referimos, né? Que, assim, o mercado tem tendências que impõem... então, não tem nem narrativa, muitas vezes não tem narrativa, tem oportunismo. Mas eu tenho a impressão de que estamos num momento onde podemos explorar, juntar, enfim, essa questão. Fugir do metacrilato. Fugir do metacrilato e... Não, mas nada contra. Aquilo depende de como você vai. Você perguntou para mim ou para eles, Patrícia? Não era por isso. Era um depoimento. Na verdade, Não, na verdade, quando eu falo do mercadológico, eu falo realmente dos modismos, porque a gente fala em fotografia contemporânea, mas tem um discurso da Cláudia e do Pedro de trabalhos feitos nos anos 60 que são extremamente contemporâneos. Né? Eles estão falando de trabalhos feitos há 40 anos e que são extremamente contemporâneos hoje, né? Quando eu falei isso, e falei sim, eu falei mais nessa questão da não reflexão do trabalho que está sendo feito, por uma facilidade da produção, né? Não naquilo que se mostra nas galerias
obviamente, né? Mas de uma facilidade enfim, o que vale hoje? Quem aperta o botão primeiro, né? Do enviar. E como isso aparece. Então, às vezes, tem um esvaziamento dessa narrativa. Só uma pequena questão. O que me chama mais atenção nesse belíssimo trabalho que você fez, desculpe, é uma coisa que nos fala profundamente, que é o poder e a busca da invisibilidade do fotógrafo, né? Ou seja, quanto mais invisível, melhor ele consegue fazer esse ato, que é um ato invasivo, né? É um ato invasivo e que, como bem disse a Cláudia, ela nem levou câmera nos primeiros dias e, como melhor disse ainda o Pedrão, o não fotografar é o fotografar, faz parte do fotografar de uma maneira, enfim. Como é que a gente convive hoje com o oposto, não é o metacrilato, mas o excesso? Na minha época chamava autorretrato, hoje chama selfie, né? Todo mundo se fotografa, todo mundo invade. Como é que se convive hoje com essas duas oposições para vocês, para você principalmente, eu diria? Eu acho que sempre o que moveu a fotografia e segue movendo a fotografia é o desejo, né? São vários desejos aí imbricados na fotografia. E na contemporaneidade, com essa relação sobre o indivíduo, né, eu acho que é o desejo de estar no mundo. Mas não só o desejo de estar no mundo, porque quando a gente pensa em redes sociais, nessas imagens que estão aí, né, se aglutinando, no primeiro momento, é óbvio que existe a relação da comunicação, né? Então, eu posto algo, quer dizer, né, dentro dessa linha, né, não da arte, do mercado, enfim, de outras relações onde se coloca a fotografia, mas nesse colocar-se, né, nas redes, nesse mundo digital, eu acho que não é só a troca de comunicação, não é você estar só se comunicando. Eu acho que tem uma visão mais antropológica, mais sociológica, que é mais complexa, e a gente só, enquanto pesquisador, só daremos conta disso muito mais à frente, né? Talvez meus netos deem conta disso. Que é de você estar sempre seduzindo o outro. E sempre tentando não só seduzir, pelo fetichismo, né, de ser um indivíduo que promove situações, sempre situações, obviamente, positivas, né? Nunca negativas, né? Então, esse colocar-se, eu acho que é um gesto, né, propulsor aí de uma fala, de um protagonismo dentro dessas redes. Eu acho que é muito mais uma questão até muito mais psicológica, né, autocentrada, do que, enfim, claro que isso se dá em uma cultura e de compartilhamento e etc. Mas eu acho que o que move substancialmente é esse desejo de estar fazendo algo para o outro, né? Agora, a relevância disso e a valoração disso, eu acho que é a história que vai dar conta. Antes do Júlio fazer a pergunta dele, que ele já está pronto, eu também não sou um pensador, mas me encafifa um pouco essas histórias, mas, de uma certa forma, a poesia, o território da poesia é a palavra, e todos nós somos usuários da palavra. Então, eu acho que a onipresença da fotografia pode causar algum distúrbio, mas vai transformar a imagem numa linguagem universal, e a poesia da fotografia, do olhar, vai continuar existindo. João, bom, primeiro eu lamento que você só mostrou 15 minutos, quer dizer, um pedacinho do vídeo, porque o vídeo realmente vale a pena ver todo. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito pessoal. Quando eu vi a sua exposição, eu vejo dois fotógrafos. Me corrija se eu estiver errado, mas é o meu sentimento. Eu vejo um documental, e eu vejo um que, particularmente para mim, é o que eu adoro, que faz uma fotografia quase que abstrata, não propriamente abstrata, mas que procura o belo. Por exemplo,
entre as fotos que você mostrou, aquela com as árvores com reflexo, mas tem muitas outras, aquela que tem só um corte, que tem aquela do ouro Então, existe uma parte das fotos que tem um lado, como é que eu posso dizer isso, mais artístico dentro do meu conceito e menos documental. Eu queria saber se você sente esta separação, se te dá mais prazer fotografar uma pessoa do ponto de vista como um documento, ou uma composição colorida que te agrada. Bom,